A paz do Senhor a todos que me acompanham neste momento, nos acompanham neste momento. Aqui é seu irmão em Cristo, diácono Alessandro Silva. Neste momento, nós vamos entrar num texto da Sagrada Palavra de Deus, da poderosa Palavra de Deus, um texto maravilhoso e um tema também maravilhoso, que é sobre o arrebatamento da igreja, não é? E é um tema, claro, por alguns tidos como controverso, por ter muitas linhas de interpretações acerca disso, acerca deste tema. Não é só uma linha de interpretação e nós precisamos conhecê-las, claro, mas de uma forma geral é um tema importantíssimo, indispensável, que não pode ser ignorado pela igreja, pois o arrebatamento é a esperança da igreja. Então, nós vamos começar, é a primeira vez que eu faço isso, primeira vez que faço um culto, uma live, primeira vez, e a todos que já estão entrando, eu estou vendo aqui, as pessoas estão entrando aqui, já estão aí nos acompanhando. Só queria saber se o som está bom, queria saber se o som está bom, se alguém pode aí me dar uma cena aí, se o som está bom, está saindo bem, se todo mundo está ouvindo. Perfeito aí, para que nós possamos aí iniciar, já ler o texto e possamos entrar, já no tema em si. Ok, obrigado, Yasmin falou que está ótimo, Vanusa também está ótimo. Ok, então Deus abençoe, irmãs. Vamos começar então. O Elísio também já está aí, Deus abençoe, foi ele que propôs para nós esse desafio, Para mim um desafio porque eu nunca tinha feito, E eu creio que o Senhor vai abençoar. Vamos ler já o texto, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Tínhamos marcado 3 datas, na verdade, ali na igreja da Vila Munhoz, para tratarmos esse tema. E por motivo da situação que não só nós aqui no Brasil, mas em vários países está vivendo, não foi possível estarmos na igreja. Então vamos aproveitar aí a tecnologia para que possamos ter nosso relevo espiritual, não venhamos ter isso como um obstáculo, uma desculpa para ficarmos longe do Senhor ou das coisas do Senhor. Então vamos aproveitar esse momento. Eu quero ler com os irmãos um texto maravilhoso para mim, é o texto central quando tratamos do tema do arrebatamento da igreja. Para mim é um texto central, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Conhecemos muito bem esse texto. Mateus capítulo 25, verso 10. Mateus capítulo 25, verso 10. Ok? Mateus capítulo 25, verso 10. Vamos ler então? Diz assim: E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Nós vamos decorrer muitos outros textos. Não feche sua Bíblia, vamos precisar muito dela. Antes disso, uma oração para que o Senhor venha trabalhar, para que o Senhor venha mover
entre nós por meio do seu Espírito e da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos. Oramos pedindo que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor responda os nossos pedidos agora. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue a nos guardar, que a tua mão continue sobre nós, sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa live. Que o Senhor, meu Deus, os abençoe. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, os guarde a cada um de seus familiares. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos também que a mão do Senhor seja sobre nós agora, para que o Senhor possa trabalhar em nós, ó Deus, através da tua palavra, que teu Espírito, Senhor, se mova entre nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra tenha livre curso e adentre nossos corações e produza frutos, porque a palavra do Senhor, meu Deus, ela não volta para ti vazia, mas quando sai da tua boca, ela prospera para aquilo que foi enviada. Ela, Senhor, te contenta, Senhor, ela te satisfaz e ela, Senhor, meu Deus, prospera, Senhor, meu Deus, e ela não volta para ti vazia de forma alguma. Que a tua palavra, meu Deus e meu Pai, ela venha, Senhor, trabalhar em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o texto que lemos, Mateus capítulo 25, sabemos que um capítulo antes, Jesus está entrando no que nós chamamos de o sermão profético. Nós conhecemos como sermão profético. Quando Jesus é questionado pelos discípulos, estando ali no templo, e Jesus olha e fala do templo, eles ficam espantados, fala mesmo, o templo é muito grande, olha para a grandeza do templo. E aí Jesus então fala algo que lhes preocupa. E Jesus fala, eis que eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Ali inicia-se agora, não um, mas pelo menos 3 questionamentos que ainda perduram até os dias de hoje, Entre esses 3, 2 ainda hoje são muito questionados, ainda são muito evidentes. Os discípulos perguntam, Senhor, quando serão essas coisas? Quais serão os sinais da tua volta e quando será o fim do mundo? Quais serão os sinais da tua volta e quando será o fim do mundo? Essas 2 perguntas ainda ecoam, até os nossos dias. Nós sabemos que a primeira pergunta dos discípulos é respondida 70 anos, ou depois, ou no ano 70, vamos assim dizer. 70 anos depois, não. No ano 70 da era domini, do primeiro século, da era cristã, quando Jerusalém é invadida, é destruída, o templo é destruído e os seus pedregulhos, seus entulhos são varridos, São varridos, e não fica verdadeiramente pedra sobre pedra. Literalmente a palavra de Cristo, ela se cumpre, Alguns, das que amamentarem naquele dia, tudo também faz parte, porque a cidade de Jerusalém foi sitiada, e diz os historiadores que as mulheres que tinham crianças bem pequenas, elas apresentavam seus filhos ao Senhor. Isso é doído, é até meio que um choque agora, Assim, a gente toma todas as vezes que eu leio sobre isso mesmo, nossa, é um choque ainda. As mães pegavam seus bebês, apresentavam ao Senhor, choravam e depois matavam seus bebês e comiam. Então, porque não tinham o que comer, a cidade estava sitiada, eles não conseguiam alimento. Então essa palavra de Cristo se cumpre no ano 70 da era cristã. E agora, o que acontece? Agora Jesus começa a responder essas perguntas e ele fala sobre a sua vinda também. E ele diz em Mateus 24,
a partir ali do verso 36, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até a hora que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele ainda diz, desta maneira, então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro, estando duas moedas no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui eu li Mateus 24, do verso 36 até o 44. Jesus está falando da sua volta, ele está falando da sua vinda. Ainda que, quando ele fala sobre Noé, ele está dividindo em três partes. Ele faz uma alusão, ele se refere àqueles que, os ímpios, né, que estarão na tribulação, e já a igreja não estará aqui, então são aqueles que ficam, não percebem a volta de Jesus e ficam, né, acabam sendo levados pelo dilúvio. E eles falam daqueles que estarão na tribulação e verão sinais, né? Há muita dúvida, algumas dúvidas sobre isso, mas aqueles que ficarem aqui na tribulação, eles vão ser salvos, não vão ser salvos, como que é? Sim, haverá uma oportunidade? Sim, mas eu quero deixar bem claro algo aqui. Falar que haverá uma oportunidade na tribulação não quer dizer que há uma certeza de que eu serei salvo, entende? Consegue entender essa diferença? Sim, haverá uma possibilidade sim para a salvação. O livro de Apocalipse também deixa isso claro. Mas isso não quer dizer que a minha salvação, que eu posso garantir, ou que a minha salvação esteja garantida. Entende? Que esteja garantida. Por quê? Porque se agora, nesse momento que nós estamos, nesse tempo que nós vivemos, onde há tantas facilidades de irmos para um culto, de buscarmos a Deus, vai buscar Deus de madrugada, se quiser vai para o santuário de oração ali na nossa sede mundial das igrejas Deus e Amor. Você pode orar ali de madrugada, buscar a Deus, você pode participar do culto de manhã, do culto à tarde, do culto à noite, você faz culto em casa, você participa de culto na casa de alguém, como nós estamos fazendo agora, essa liberdade, essa oportunidade maravilhosa por meio dessa ferramenta que é o Instagram, a internet, participar de cultos. Ainda há pessoas que não se chegam ao Senhor, vivem ainda uma vida de qualquer maneira diante de Deus, ainda levam a vida cristã na brincadeira, não assumem compromisso sincero e verdadeiro com Deus. Ainda assim, com tanta oportunidade, facilidades, vamos assim dizer, ainda há pessoas que eles mesmos criam obstáculos para não buscarem a Deus, para não colocarem sua vida diante de Deus como tem que ser. Não se colocam na posição, não abandonam pecados que os pecados que ainda trazem pecados consigo, que deveriam ter abandonados, e mesmo já estando na igreja, mesmo já conhecendo a verdade do evangelho, mesmo ouvindo Deus falar constantemente com eles. Agora vocês imaginam na grande tribulação, onde eles estarão debaixo de uma pressão muito maior. Quem não tiver a marca da besta na sua mão direita ou na sua testa, não vai poder negociar, não terá condições de vender, não terá condições de comprar, não terá acesso à compra e venda de nada.
Isso inclui alimento, isso inclui vestes, inclui tudo. Que diz respeito à aquisição monetária. E aí? Vai deixar para a grande tribulação? Se agora não consegue ter aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, desculpa, né? De termos essas facilidades, entende? Então é algo sim para se refletir. Aqui também o Senhor está falando dos salvos. Os salvos são os que estão na arca. Esses são salvos. Os que estão na arca. Esses são salvos. Agora, só que Jesus ele deixa bem claro. Jesus deixa bem claro que é necessário vigilância, estar apercebido, estar ligado, prestar atenção para que possamos estar preparados para este dia. O texto que eu li de Mateus 25:10, agora vamos para esse texto, eu não vou entrar na questão da grande tribulação agora, até porque não daria tempo, iríamos precisar de um tempo muito grande. Quando falei ali com o irmão no Elísio, né, com a sua esposa, com a irmã Beth, para nós fazermos isso, foi dividido até em 3 domingos, né, porque não teria como falar num dia só. Então eu não vou agora me ater muito à questão da tribulação. Foi só uma pincelada para que nós possamos entender aí melhor, contextualizar melhor esse tema. Mas agora o tema é arrebatamento em si, o arrebatamento da igreja, um termo que você não vai encontrar descrito desta maneira. Arrebatamento da igreja. Não, essa frase não tem na Bíblia. Existe a frase arrebatamento. Nós vamos encontrar ela no Novo Testamento, no Antigo Testamento também tem, né? Nós vamos encontrar no Antigo Testamento também, quando Enoque é tomado pelo Senhor, quando Elias é levado e sobe aos céus num redemoinho, faz referência ao termo arrebatamento. No Novo Testamento, arrebatamento, ele vai ter o sentido no grego de harpazo. Seria tomado muito rápido, levado, tirado com força ou com rapidez. Nós vamos encontrar esse termo no Novo Testamento pelo menos 4 vezes. Né? Vamos encontrar no livro de Atos, nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos encontrar também no livro de 1 Tessalonicenses, né? Nós vamos encontrar também esse termo, e no livro do Apocalipse. Então, assim, precisa ficar bem claro, eu quero que vocês entendam que o arrebatamento da igreja é uma doutrina, certo? Primeiro, é uma doutrina, é um ensinamento que está, sim, claro na palavra de Deus. No Novo Testamento, há referências no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, aí sim, nós vamos encontrar muitos textos que apoiam essa doutrina, sim, do arrebatamento. Nós vamos encontrar também, pelo menos aí, nós vamos encontrar também aí umas vertentes, né, umas vértices, nós vamos encontrar aí algumas linhas, né, algumas vertentes, na verdade, linhas de interpretação acerca do arrebatamento. As duas principais são aquela primeira, a que nós cremos, que Jesus voltará, não vai aparecer nas nuvens com poder e grande glória, ele vai voltar no arrebatamento secreto, vai levar o seu povo, vai levar a sua igreja, aqueles que foram salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que verdadeiramente entenderam o Evangelho, nasceram de novo, são novas criaturas em Cristo, têm vivido uma vida de santidade e obediência.
são cheios do Espírito Santo. Então, assim, tem essas pessoas, né, essa linha de pensamento, que ela vem também com a questão do pré-tribulacionismo. O que é isso? Pré-tribulacionismo é o que como igrejas como a nossa igreja, como a igreja pentecostal Deus e Amor acredita que Jesus voltará antes de começar a grande tribulação. Então a igreja não estará aqui e não participará da grande tribulação. Ela será arrebatada, tomada da terra antes disso. Certo? Então ela não participará da grande tribulação. Esse período das bodas do Cordeiro, que a Bíblia fala lá em Apocalipse 19, esse período das bodas do Cordeiro, a igreja estará no céu, né? Estará no céu, nas bodas do Cordeiro, desses 7 anos, que seriam 7 anos da grande tribulação aqui na terra. Enquanto a terra está passando por esse período de tribulação, de desespero, de dor, de aflição, a igreja estará no céu. A igreja estará na glória, participando do banquete com o Senhor. Mas existe uma outra vertente, existe uma outra linha de interpretação também muito conhecida, também crida, também muito crida, né, muito usada também, de que a igreja estará aqui sim. A igreja ainda estará aqui para a grande tribulação. Ela participará dos primeiros momentos da grande tribulação, sim, a igreja sofrerá as perseguições, sofrerá consequências graves por causa da grande tribulação. Há muitos, né, que acreditam que nós vamos passar sim por um período ferrenho de perseguição, como a igreja primitiva passou, né? Como a igreja primitiva sofreu perseguição por motivo dos Césares, né, dos imperadores romanos. A igreja também vai passar por isso. Depois, também, a igreja passou por grande perseguição, né? No chamado aí, né? Domínio das trevas, né? Era das trevas, quando teve a Inquisição, tudo, período da Inquisição. Então, eles acreditam sim, que dessa vez também não haverá livramento para a igreja de imediato. Não, a igreja passará pela tribulação, sim, né? Pelo menos iniciará, estará aqui no início da tribulação, sim, e nesse período Jesus volta. Nesse intermédio de tempo, Jesus volta para levar a sua igreja. Bem, o que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é o quê? Independente de uma interpretação ou outra, mas o que isso influi na minha salvação, o que isso pode influir na minha fé, o que isso vai mudar minha fé, pode me abater na fé, pode eu não crer da maneira correta, isso pode influenciar na minha salvação, e eu ficar aqui, não subir para arrebatamento. Não. Independente disso, independente se você crer que Jesus voltará antes da grande tribulação ou após o início da tribulação, a questão é que Jesus vai voltar. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que Jesus vai voltar. Você precisa entender isso e crer. Crer. Por quê? Primeiro entender que ele vai voltar é uma promessa. Eu preciso entender que ele voltará. Porque a palavra dele ensina desta maneira. Porque a palavra dele é bem categórica em dizer que ele voltará sim. E eu preciso crer porque é uma promessa. João capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Lembra? Não turbeis o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus, pois na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou e vou preparar-vos lugar. Se eu preparar lugar, voltarei outra vez para levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Entendeu?
Então é uma promessa, ele vai voltar, eu vou voltar para levar vocês comigo, porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. Aleluia. Uma promessa de amor, baseada em amor. Ele não quer que nós fiquemos longe dele, ele quer que nós estejamos com ele eternamente na sua glória. Só que o que acontece? Nós precisamos entender que essa promessa, ela é condicional. Há promessas na Bíblia que são incondicionais, né? Que o Senhor cura, e ele cura, independente se a pessoa obedece a Deus ou não. Pessoas já receberam milagres da parte do Senhor que não assumiram nenhum tipo de compromisso com o Senhor, de obedecer sua palavra, de serem fiéis a Ele, de temer a Ele. O Senhor os curou porque o Senhor, na sua palavra, diz que Ele é o Senhor que nos sara. Porque Ele é poderoso e é bom. Então Ele curou. Promessas incondicionais. Quer que eu cito uma bem clara? É a promessa do dízimo. Eu sei que o Senhor falou com o seu povo, eu sei que há muitas controvérsias, eu sei que hoje, né, há opiniões variadas sobre dízimo, né? Eu tenho acompanhado algumas coisas aí, mas assim, o dízimo é uma atitude de fé. Fé. Então, tem pessoas que não têm compromisso com Deus, tem pessoas que não obedecem à palavra de Deus, mas eles todo mês estão lá devolvendo o seu dízimo. Eu conheço, acredito que algumas pessoas também, alguns dos irmãos podem até conhecer também. E o Senhor os abençoa, e você vê que é o Senhor que os abençoa no seu trabalho, na sua vida profissional, nos seus negócios. Mas isso não quer dizer que eles têm vida com Deus, têm salvação, não. Porque a salvação é pela graça até, né? Não é porque eu devolvo o dízimo, certo? Senão eu estou pagando minha salvação. Né? Senão eu estou voltando para o tempo da Inquisição ainda, né? Então eu tenho que ir lá e pagar por isso. Não, não é isso. É indulgência. Nós vamos voltar para a indulgência. Só que acontece, e são promessas incondicionais. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com salvação. Com a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso não acompanha a salvação que opera em nós a regeneração, opera em nós o novo nascimento. Não. Agora, o que acontece? Nós precisamos entender que a promessa do arrebatamento da igreja é uma promessa condicional. Vai depender de como eu estou, vai depender de como eu tenho levado a minha vida diante de Deus, de como eu tenho vivido. Sim, vai depender disso. O texto que lemos como texto base para esse momento, para essa reflexão, foi Mateus 25, 10, não foi? Mateus 25, 10, vamos apenas relembrar aqui. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Não tem, porque o do grego, porque aqui na Septuaginta diz... Não, o texto é claro, qualquer outra tradução bíblica que você for ler, eu estou aqui com algumas traduções, né? Estou com algumas traduções aqui, João Ferreira Almeida corrigida, João Ferreira Almeida atualizada, João Ferreira Almeida fiel. Eu estou com algumas traduções aqui e todas elas vão dizer a mesma coisa. As que estavam preparadas. Não, então não tem a questão do, mas foi isso, ou foi aquele, ou foi aquela, ou é porque a tradução... Não, eu estou com outra tradução aqui. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta também. Eu tenho uma outra tradução aqui também, né? Tem uma outra tradução bíblica aqui também, que vai dizer, uma tradução também muito conhecida, né? E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas, estavam prontas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então,
A questão é que precisa estar preparado. Se eu não estiver preparado, eu não vou subir. Por mais que seja uma promessa, né? E sabemos que o Senhor é fiel para cumpri-la, mas por mais que seja uma promessa, eu preciso estar preparado. Se eu não estiver preparado, eu não subo. Ele não pode me levar. Por quê? Porque ele não é bom, porque Deus... Não é isso. É porque para onde ele vai nos levar, a Bíblia nos fala no livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, que ali não entrará nada que contamine. Nada que contamine. Não podemos confundir as coisas. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus são pautadas, são regradas pela sua santidade. Anthony Hopkins Strong. Quem é esse? É um teólogo muito conhecido, usado em universidades, como referência em várias universidades do mundo, na área teológica. Anthony Hopkins Strong. Muito bom, ele tem um livro, ele tem 2 volumes de teologia sistemática, eu tenho eles. Muito bom para consulta, muito bom para nós aprofundarmos. Como é de teologia sistemática, é bem detalhado, né, cada tema. E quando fala do amor de Deus, é bem claro que o amor de Deus é como o oceano. Ele dá esse exemplo é tremendo que Strong nos dá, que o amor de Deus é como um oceano, só que esse oceano está limitado pelas praias da sua justiça e da sua santidade. Entendeu? O amor de Deus é um oceano imenso, que você perde de vista. Esse é o amor de Deus. É como o oceano, mas ele está limitado, pautado, ele se restringe à praia da sua justiça e da sua santidade. Entende? Por amor ele nos deu a oportunidade da salvação. Por amor, ele concedeu e deu seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, pagando de uma forma única e exclusiva o preço de todos os nossos pecados. Pois éramos dignamente, justamente condenados ao inferno. Nós éramos, sim, de forma muito justa e muito digna, estávamos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Mas Cristo Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Tomou o nosso lugar na cruz. E nos redimiu e nos salvou. Nos perdoou, nos remiu no seu sangue, nos justificou. Lembra da doutrina da justificação pela fé? Então ele nos justificou. Ele nos uniu a Deus novamente. Ele a justificação, ela é o ato de nos isentar dos nossos pecados, nos tornando justos por causa do sacrifício de Cristo. Estou resumindo aqui de uma forma bem simples, né? O que é justificação. É eu e você sermos, por mais que nós ainda somos culpados, entenda, nós ainda somos culpados pelos nossos pecados. Nós ainda somos culpados dos nossos pecados. Mas Cristo, por meio do seu sacrifício, dos seus atos, Cristo toma o nosso lugar e paga e cumpre com a justiça devida para que eu e você venhamos ser isentos, venhamos ser perdoados, justificados diante de Deus. E não venhamos sofrer a justa condenação pelos nossos pecados. Isso é amor. Isso é amor.
Só que, quando nós falamos do arrebatamento da igreja, o que acontece? Se eu e você não estivermos preparados, o que é preparados? Estar apercebidos. Outra tradução que eu li aqui, é até da Bíblia Shed. Se eu e você não estivermos apercebidos, o que é isso? Estar apercebido, estar ligado. Você só está ligado a algo quando você leva aquilo a sério, quando você tem compromisso, quando aquilo te interessa. Aí você está ligado àquilo, aí você fica prestando atenção naquilo, porque aquilo está te chamando a atenção, aquilo te chama a atenção, aquilo para você é interessante. Entende isso? Por isso, lá na Bíblia Cheia está falando apercebidos. Apercebido ali vem de eu estar ligado àquilo, daquilo me ser interessante, eu ter compromisso com aquilo, porque aquilo me é interessante, então eu estou ligado, então eu estou prestando atenção. Muitas pessoas não estão prestando atenção na sua vida espiritual. Muitas pessoas não estão prestando atenção que ele precisa ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Muitas pessoas não estão prestando atenção que ele precisa viver de uma forma que esteja em conformidade com a palavra que ele diz que crê, que ele prega, que ele diz que vive, né, que mudou a vida dele ou mudou a vida dela. Essa mudança tem que ser visível. Mas não só a questão de ser visível. Eu falava isso esses dias em uma mensagem, que a transformação do Senhor ela tem que ser experimentada. Experimentada, ela tem que ser vivida. Tem que ser vivida. Lembra que Jesus ele conta uma parábola, ele conta isso no Evangelho de Marcos, ele conta também no Evangelho de Mateus. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que não adianta deitar um pedaço de pano de novo num remendo, num pano velho. E não pode deitar vinho novo num odre velho. Lembra disso? Jesus, o que Jesus está falando? Jesus está falando disso. Não adianta o por fora. Não adianta eu, como diz os antigos, tapar o sol com a peneira. Não, não adianta. Não adianta eu mostrar o por fora. Não. Eu tenho que ser primeiro por dentro. Primeiro é aqui dentro. Primeiro aqui tem que ter existido uma transformação. Aqui dentro tem que ter existido uma regeneração. Eu tenho que sentir. Eu tenho que ter a experiência interior daquilo que eu digo, daquilo que eu falo, daquilo que eu aparento viver. Porque quando Jesus voltar, ele vai olhar para o nosso íntimo também. Claro, ele vai ver onde nós estamos, é claro, ele vai ver o que nós estamos fazendo ou praticando. Sim, lógico, se é um cristão, ele não vai estar no lugar onde não devia, ou onde um crente não deve estar, ou onde alguém que teme a Deus, que observa os mandamentos, os estatutos do Senhor, deveria estar, ou falando o que alguém não deveria estar falando. Um cristão transformado deveria estar falando. Sim, ou praticando, né, algo que um cristão não deveria estar praticando, mas ele vai olhar também aqui dentro. Como é que está lá dentro? Como é que está aqui, ó? Houve mudança, você sente isso? Você consegue falar de experiência própria quando você fala sobre a salvação, quando você fala sobre santidade, quando você fala sobre obediência, quando você fala sobre temor ao Senhor, você está falando de algo que você está experimentando, de algo que você está vivendo? De algo que você tem no seu íntimo, que você traz no seu íntimo? Tem? Essa é a questão. Porque o texto é bem claro que aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Entendeu? Irmão, mas Jesus não pode voltar agora, ou Jesus não vai voltar agora. Bem, nós vamos voltar até aquela questão, então, como eu disse, das duas linhas de interpretações, existem mais, tá? É que eu não vou citar todos aqui. Como eu disse, não temos tempo hábil para isso. Mas o que eu disse no início da mensagem, independente se ele volta agora, se ele volta no começo da grande tribulação, nós não temos nenhuma garantia
de que isso não possa acontecer amanhã. Está entendendo isso? Entende isso? Mesmo os que defendem que Jesus voltará no início da grande tribulação, que nós ainda vamos pegar a grande tribulação, tal, ou os pré-tribulacionistas, com quem nós nos identificamos mais, independente das duas linhas de interpretação ao pensamento, as duas linhas entendem e creem que Jesus pode voltar ainda hoje. Que Jesus pode voltar daqui a qualquer momento. Que daqui a alguns instantes, ou minutos ou segundos, a trombeta pode tocar e o Senhor descerá do céu, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 4, né, a partir do verso 14 ali, que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Aleluias! A qualquer momento ele poderá voltar. Os cristãos da igreja primitiva, da primeira era da igreja, eles já aguardavam a vida de Cristo, por mais que fazia poucos anos que Jesus tinha ascendido aos céus. De forma que quando Jesus sobe aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, Jesus está sendo elevado aos céus nas nuvens, e descem dois varões e diz: varões galileus, por que olhais assim para os céus? Esse Jesus que vocês acabaram de ver subindo, da mesma forma que ele foi, um dia ele voltará. Então eles aguardavam a vinda de Cristo a qualquer momento. Paulo está escrevendo aí, está terminando de escrever sua primeira carta aos Coríntios, a primeira carta que nós temos acesso, né? Nós sabemos que ele escreveu uma outra carta que nós não tivemos acesso a ela. Mas a primeira carta aos Coríntios, que está no cânon sagrado, no capítulo 16, Paulo termina falando o que? Maranata. Ou seja, ora vem, Senhor Jesus. João está encerrando o livro do Apocalipse quando ele diz a noiva e o Espírito diz: vem, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Ou seja, eles já aguardavam, para eles havia um anseio, para eles havia um desejo, para eles havia, irmãos, uma expectativa de que Cristo poderia voltar a qualquer momento, e ainda nos seus dias eles poderiam viver este momento, essa promessa poderia se cumprir ainda em seus dias. Quando Paulo, escrevendo o texto que eu já citei aqui primeiro aos Tessalonicenses 4, do verso 13 até o 18, você vê que ele fala: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, Paulo ele está falando, pode ser que nós estejamos aqui ainda quando ele voltar. E se nós estivermos aqui, nós seremos levados logo após os mortos serem ressuscitados. Entende? Então, arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não porque vai ter que acontecer isso, vai ter que acontecer aquilo. Não vai ter que acontecer isso ou aquilo necessariamente. A Bíblia não aponta, mas os sinais lá que a Bíblia fala, aqueles sinais que a Bíblia fala, até nós poderíamos citar alguns aqui, né? Nós poderíamos citar alguns aqui, quando em Mateus ainda, né? Ainda em Mateus, capítulo 24 ainda, nós vamos... irmão, mas o pessoal tem muita questão dos sinais, porque haverá um sinal, tal. Nós podemos ler aqui Mateus 24, a partir do verso 15. Mateus 24, a partir do verso 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, profeta Daniel, nós sabemos que o livro do profeta Daniel no Antigo Testamento é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Nós sabemos que o livro é dividido em duas partes, certo? O livro de Daniel, até o verso 6 é histórico, capítulo 7 é histórico, e do capítulo 7 até o 12 é chamado de profético. O livro de Daniel. Então ele é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, e ele é muito citado, também há muitas referências, não só nos evangelhos, mas também no livro do Apocalipse.
Que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, não desça tirar coisa alguma, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Isso aqui, eu já disse, né? Essa parte já se cumpriu, tá? No ano 70. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Aqui o Senhor já está entrando na tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais de prodígios, se for possível, enganariam até os escolhidos. Aqui ele está falando do início do princípio de dores. É o tempo que nós estamos vivendo. Tá? Esse aqui é o tempo que nós estamos vivendo. Ah, mas a gente já está... Não, nós estamos vivendo o princípio de dores. Não é? Eis que vos tenho predito, porquanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Aqui Jesus já está falando do quê? Da sua vinda na grande tribulação. Sinais, são sinais. Sinais para quem? Para quem estará aqui na tribulação. Eles vão ver isso e eles vão entender, principalmente os judeus, eles vão entender que Jesus breve virá, que o Messias virá. Não vou, né, vou dar só essa pequena introdução, né, porque aí senão a gente vai acabar entrando já na questão da grande tribulação em si, e a gente acaba saindo um pouco do arrebatamento, né? Mas entenda, os sinais mesmo, para quem tem que estar atento, quem tem que estar vigilante, olhando para os sinais mesmo, e os sinais lhes servem como um aviso mesmo, lhes servem como uma, como que eu posso dizer, uma prévia, já está para acontecer. É para aqueles que ficarem na grande tribulação, para aqueles que estiverem na grande tribulação, né? Vamos assim dizer, para quem estiver, não para quem ficar, né? Para quem estiver na grande tribulação. Para nós aqui agora, cabe nós entendermos que tudo que está acontecendo hoje já aconteceu. Ah, não, irmão, mas nunca teve coronavírus. O coronavírus é conhecido há muito tempo. Em 2003 houve um surto de coronavírus na China já. Certo? Eu tive acesso a um artigo científico, a gente chama de journal seria, para nós aqui, seria um periódico científico, né? Para quem é da área aí da acadêmica sabe disso, sabe o que eu estou falando. Para quem não é fácil você entender também, é um artigo científico, eu acredito que você já ouviu falar sobre isso, artigo científico. Ele passa por um crivo, ele passa por uma banca de especialistas, de cientistas, que vão ver se verdadeiramente tem procedimento, se é verídico o que está escrito, se tem base científica, se foi baseado em experimentos. 5 cientistas assinam esse artigo, 3 deles são cientistas chineses, tá? E esse artigo é de 2007, e eles já estavam falando que o que está acontecendo hoje infelizmente, poderia acontecer sim. E um dos motivos seria infelizmente, a cultura, eles dizem cultura, não entendo muito como cultura, mas tudo bem, mas eles dizem que é a cultura de alimento deles, a forma deles se alimentarem e tal. Então, poderia acarretar num problema muito maior, e o vírus poderia se propagar e chegar a proporções globais. E foi o que aconteceu. Os cientistas já previam isso há muito tempo. Certo? Então não é algo novo, não. Chegou agora e fala novo porque, mas é um novo coronavírus. É porque ele se modificou, é um vírus, é um organismo, certo? Vive, então ele se modifica, ele se aperfeiçoa, ele acaba se tornando resistente a ou a B medicamentos. Então por isso que fala isso. Mas eu quero que vocês entendam que, independente do que está acontecendo, nós passamos por furacões, aqui no Brasil não tivemos furacões assim de proporções a destruir tudo, como Estados Unidos, outros países,
Mas tivemos inundações terríveis, tivemos quebra caiu barreiras, então são desastres humanos e naturais pelos quais nós já passamos, e muitos. Chuvas torrenciais que acabaram causando grandes destruições por causa de enchentes, certo? Nós já passamos por isso, ficamos um período grande aí, aqui em São Paulo, nós passamos um momento difícil quando ficou sem chuva. Quanto tempo ficamos sem chuva? Os reservatórios secando, as represas secando, tendo que fazer racionamento de água, praticamente um dos elementos essenciais à vida, indispensável à vida. A gente fica sem comer, mas não fica sem beber água, porque o nosso corpo, na maior parte, é constituído por água, e nós ficamos sem água. Nós já enfrentamos muitos momentos, entende? Houve a peste negra no século, né, alguns séculos atrás, depois voltou, levou pessoas, teve outros tipos, teve HN1, teve gripe, né, a gripe aviária, e por aí foi. Então, ou seja, entende que nós sempre passamos, a humanidade sempre está passando por uma situação assim? Entende? Ah, irmão, é que nem o coronavírus, a gente tem que ficar em casa. Bem, o que é mais novo é isso, é que a gente tem que ficar em casa. Tomar os devidos cuidados, se higienizar, é lógico, não podemos ignorar isso. Crente não é anjo, que não sente fome, dor, fica doente. Crente não é anjo, pelo amor de Deus. Crente não é anjo, tá? Nós ainda somos seres humanos, então precisamos tomar cuidado. Se não tem que sair, não saia. Fique dentro da sua casa, ore em casa, busque a Deus em casa, vai estudar, aproveita, irmãos, aproveita para se aprofundar na palavra de Deus, aproveita para aprofundar seu conhecimento na palavra de Deus, faça um curso online na sua área profissional, faça um curso online de teologia, tem tanta coisa para fazer. Na verdade, tem muita coisa para fazer. Aproveite para estar com a sua família, ore com a sua família, né? Leia a Bíblia com a sua família. Tem tanta coisa para fazer. Fique dentro de casa, tome os devidos cuidados, se higienize suas mãos corretamente com água, sabão, né? Com sabonete, com álcool em gel. Procure tudo, sempre estar, né? Manter a casa, use o que é necessário para manter a casa higienizada. Né? Houve uma dica aí agora esses dias para se usar água sanitária, água sanitária para limpar até a sola dos sapatos. Então, aproveite o que for de bom. A palavra do Senhor nos ensina. Ouve tudo. Segura, pega para você aquilo que é bom. Não é isso que o texto fala lá em 1 Tessalonicenses? Ouve de tudo, retém o que é bom. Bom, esse aqui serve, é um negócio bom. Então usa. Então vamos. Mas a questão é que a humanidade sempre passou por alguma coisa, alguma praga, alguma peste, uma catástrofe humana, como foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial e outras catástrofes naturais, furacões, tufões, maremotos, terremotos. Entende isso? Então, pelo amor de Deus, entenda que Jesus vai voltar a qualquer momento, independente de ter aparecido o coronavírus ou não. Independente de ter... Não, ele vai voltar. Ele poderia ter voltado antes desse surto agora de coronavírus. Ele poderia ter voltado. Não parou para pensar nisso? É agora que... com o coronavírus agora, esse é o último sinal. Agora Jesus... Não. Pode ser que o coronavírus passe, tudo volte ao normal, que é o que nós esperamos, que tudo volte ao normal, que o Senhor ponha a mão e tudo se normalize. Sim, e Jesus não volte logo agora. Pode ser que ele volte ainda daqui a alguns anos. Entende? Só que ele poderia ter voltado antes disso. A questão não é essa. A questão é como está a nossa vida. A gente está preocupado, porque agora, se Jesus volta agora, mas se Jesus não, agora é um sim. A questão não é essa, a questão é se eu estou preparado. Você está preparado? Isso. Estamos preparados se ele voltar? Estamos preparados para subir? Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você pare e pense. Deixa o coronavírus estar lá, o Senhor está te guardando, está guardando sua família, ok?
Deixa um pouco o coronavírus lá fora. Tem gente que está querendo pegar o coronavírus com a mão, né? Não. Querendo estrangular ele, não. Ou então fala, mas não esquece dele. Não. Deixa o coronavírus um pouco de lado aí. Isso. E começa a refletir sobre a tua vida. Como é que vai tua vida com Deus? Porque em tudo isso o Senhor tem tido misericórdia de mim e de você. Porque se ele tivesse voltado antes desse surto de coronavírus, como é que nós estaríamos? Estaremos pensando tanto em Deus como estamos pensando agora? Estaremos tão preocupados né, com a questão da palavra, de obedecer a palavra, de fazer a vontade. Estaremos tão preocupados como estamos agora? Teve que vir um coronavírus para nós acordarmos? Foi isso? De que ele vai voltar. Ele vai voltar e vai levar um povo seu, como Paulo escreve a Tito, um povo seu zeloso de boas obras. Um povo seu, zeloso de boas obras. É esse povo que ele vai vir buscar. Que tem obedecido a palavra dele, que tem andado nos estatutos dele, que tem amado mais a ele do que ao mundo e do que a si próprio. Que não importa de ser taxado de quadrado, de antiquado, de ignorante, às vezes, até né, mesmo não, procurando não ser ignorante, mas ainda assim a gente é taxado de ignorante, é taxado disso e daquilo, porque servimos a Deus. Porque não nos misturamos, porque não nos assentamos na roda dos escarnecedores para tomar uma cerveja, uma cachaça junto para falar palavrão, porque nós não sabemos o que aconteceu na novela, no episódio da novela de ontem, porque nós não acompanhamos aquele seriado, né? Aquela série, que agora é tudo série, né? Não acompanhamos aquela série lá do que tem lá do canal. Aí somos quadrados. Nossa, mas você tem que estar atualizado, mas você tem que... Não, eu não preciso disso, eu sou crente. E o Senhor me dá condições suficientes, intelectual, para que eu possa interagir no mundo como cidadão em meio a essa sociedade, sem precisar se utilizar dos meios que eles se utilizam, os quais não agradam a Deus. Eu não preciso disso. Não, eu não preciso. Eu posso muito bem estar atualizado sem ser mundano. Eu posso muito bem ser uma pessoa ativa em meio à sociedade que eu vivo, sem precisar ferir a santidade de Deus e transgredir com os preceitos da palavra de Deus. Porque o Senhor nos deu sabedoria e inteligência para isso. Sim, a palavra diz no livro de Provérbios que a sabedoria está com o Senhor. E o temor ao Senhor, olha o que o escritor de Provérbios diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sábio é quem teme ao Senhor, esse é o que tem a verdadeira sabedoria. É Ele que vai nos abrir a mente, nos dar condições para termos conhecimento. Então eu não preciso participar dessas coisas para que eu seja atual. Não, eu posso muito bem conhecer, saber o que está acontecendo na política, na economia, na área da educação, da saúde, sem precisar me contaminar, sem precisar estar na frente de uma televisão, assistindo a um programa, assistindo a uma novela. Eu não preciso. Não preciso. Não preciso interagir de uma forma social, precisando torcer para um time ou para o outro, para que eu tenha assunto para conversar com os meus colegas que não servem a Deus. Por quê? Porque o assunto é só se for futebol, novela ou filme ou série? É só isso? Só isso que dá para conversar? Não, o cristão, irmãos, tem condição e ele não entendeu ainda que ele tem uma oportunidade, tem uma vantagem. Eu quero que vocês entendam a palavra vantagem, da forma que eu estou usando. Ele tem uma certa vantagem por questão de ter o Senhor com ele para orientar, para guiar em tudo. Então ele não precisa ficar seguindo os conselhos do mundo. Não precisa. Então, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. O nosso tempo está acabando. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra possa falar profundamente ao teu coração. Que você guarde, reflita. Que você medite nessa palavra.
e deixe ela mudar a sua vida, operar em sua vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe aos irmãos que fizeram o convite, nosso irmão Noeli, sua esposa, aos irmãos ali da Vila Munhoz, irmãos que todos que estão nos acompanhando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.